A noite de Natal na casa dos meus pais sempre teve uma liturgia própria, imutável e sufocante. O cheiro do peru assando misturava-se ao perfume adocicado das rabanadas e ao aroma de pinho do pinheiro artificial que piscava no canto da sala. Era um ar denso, pesado de expectativas e de uma alegria forçada que me causava náuseas desde a adolescência. Naquele ano, porém, a densidade do ar parecia ter atingido um ponto de colapso, como a pressão atmosférica antes de uma tempestade violenta. Eu me chamo Sofia. Aos 34 anos, sou arquiteta, solteira, sem filhos e, aos olhos da minha família, um enigma inconveniente, uma peça que não se encaixava no puzzle perfeito que eles se esforçavam tanto para montar e exibir. A minha irmã, Beatriz, 2 anos mais velha, era a ser a peça central. Casada com Ricardo, um homem com um sorriso tão largo quanto a sua ambição. E mãe da pequena Clara, de 6 anos, Beatriz era o sol em torno do qual o nosso pequeno sistema familiar orbitava. Eu era um satélite distante, frio, cuja principal função, ao que parecia, era refletir a luz dela. E, mais importante, financiar as suas fases mais escuras. Antes do brinde, anunciou Beatriz, erguendo-se. A sua voz, sempre um tom acima do necessário, cortou o murmúrio das conversas. Usava um vestido vermelho que abraçava o seu corpo de uma forma que gritava: "Olhem para mim!" Ricardo, ao seu lado, sorriu com a complacência de um homem que se considera um vencedor. Minha mãe, Helena, pousou os talheres com uma delicadeza teatral, o seu rosto já moldado numa expressão de orgulhosa antecipação. Meu pai, Afonso, apenas continuou a olhar para o seu copo de uísque, um mestre na arte da omissão. Um nó se formou no meu estômago. Eu conhecia aquele tom na voz de Beatriz. Era o mesmo tom que ela usara aos 15 anos para convencer os nossos pais de que a garrafa de cachaça encontrada no meu armário era minha, e não dela. Era a voz da execução pública, polida e sorridente. Nós tivemos uma conversa em família e assim... Esta semana, continuou ela, o seu olhar varrendo a mesa e pousando em cada rosto, exceto no meu. E tomamos uma decisão unânime. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o pisca-pisca da árvore pareceu hesitar. Sofia, disse ela, finalmente virando-se para mim. O seu nome soou como uma sentença. Nós votamos. E decidimos que tu já não fazes parte desta família. Por um instante, o som pareceu desaparecer do mundo. Depois, como o rebentar de uma onda, vieram os aplausos. Não foram aplausos tímidos ou hesitantes. Foram entusiásticos. Ricardo liderou, batendo as palmas com força. A minha tia Célia, que me pedia dinheiro emprestado todos os meses para completar a renda, sorria de orelha a orelha. Até a minha própria mãe, Helena, deu uma risadinha e disse para a cunhada ao lado. Bem, alguém tinha que ter a coragem de dizer. Meu pai não aplaudiu, mas também não me olhou. Apenas deu um gole longo no seu uísque e murmurou para o copo. Talvez seja melhor assim. Eu permaneci imóvel, os olhos fixos no meu prato, onde o puré de maçã começava a formar uma película fina. O peru estava frio, mas o meu sangue fervia, um calor que subia pelo meu peito e queimava a minha garganta. Um riso baixo, seco, escapou dos meus lábios. Uau, disse eu, a minha voz surpreendentemente firme. Afastei a cadeira lentamente. Vocês parecem ter ensaiado isto. O sorriso de Beatriz alargou-se, tingido de crueldade. Tu tens sido uma presença tóxica nas nossas vidas há anos, Sofia, cheia de negatividade, de julgamento. Nós apenas estamos a parar de fingir. Tu não pertences a este lugar, acrescentou a minha mãe, estendendo o braço para pegar na travessa de farofa como se estivéssemos a discutir a previsão do tempo. Nunca pertenceste, na verdade. Foi unânime. Perguntei, a minha voz agora perigosamente calma. Olhei para cada um deles. O meu tio Roberto, que eu ajudei a pagar a cirurgia da anca. A minha prima Joana, cujas propinas da faculdade de design eu paguei durante 2 semestres. Ninguém desviou o olhar. Pelo contrário, sustentavam o meu, com uma espécie de desafio justificado. Sim, confirmou Beatriz triunfante. Ninguém te defendeu. Bom, disse eu num sussurro, nesse caso. Inclinei-me e peguei na minha mala, que estava pousada ao lado da cadeira. De dentro, tirei um dossiê grosso, de capa preta, com quase 5 centímetros de espessura. Coloquei-o no centro da mesa de mogno. O som que fez, um plaque surdo e pesado, interrompeu o clima de celebração. Beatriz franziu a testa. O que é isso? Eu sorri, um sorriso que não alcançou os meus olhos. Reclinei-me na cadeira e cruzei os braços. Por que não descobres tu mesma? A curiosidade venceu a sua pose. Ela esticou a mão e puxou o dossiê. Os seus lábios já se curvavam, naquele sorriso de escárnio que ela sempre usava, quando pensava que estava a ganhar. Abriu a capa, virou a primeira página e congelou. O sorriso desapareceu. O seu rosto, antes corado pelo vinho e pelo triunfo, adquiriu uma palidez serosa. Os seus olhos, grandes e castanhos, moveram-se freneticamente pela página, depois pela seguinte, e pela seguinte. A sua respiração tornou-se audível, curta e ofegante. E então ela gritou. Não foi um grito de raiva, mas de puro terror, como se tivesse visto um fantasma. A cadeira dela tombou para trás, com um estrondo quando ela se levantou de um salto, largando o dossiê como se este a queimasse. Tu és um monstro! Sibilou ela, a voz estrangulada.
Tu és uma aberração doente e retorcida. Murmúrios de espanto percorreram a mesa. Ricardo, o marido, agarrou no dossiê. A sua mandíbula caiu enquanto os seus olhos passavam pelas primeiras páginas. Mas que raio é isto, Sofia? Eu assenti, calma. É a verdade, disse eu, a minha voz clara e ressoante no silêncio repentino. Cada palavra, cada recibo, cada captura de ecrã. Tudo. O silêncio na sala era agora tão profundo que se podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. A boca da minha mãe abriu-se e fechou-se, como um peixe fora de água. Vocês estavam tão certos de que eu não ia lutar, disse eu, levantando-me lentamente. Tão confiante de que eu continuaria a ser o vosso capacho silencioso, a vossa vaca leiteira. Inclinei-me sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos de Beatriz. Mas sabem que mais o vosso pequeno teatro acabou. O que estava no dossiê? Eu vou chegar lá. Mas primeiro deixem-me contar como chegamos a este ponto. Porque Beatriz não acordou simplesmente numa manhã de dezembro e decidiu que eu não era mais da família. Esta foi uma decisão construída ao longo de anos. Tijolo por tijolo de desdém, cimento por cimento de traição. Eu nunca fui a favorita. Longe disso, Beatriz era a estrela, a menina de ouro, as notas perfeitas, o sorriso largo, a capacidade de encantar qualquer um. Ela podia mentir-te na cara e fazer-te agradecer por isso. Eu era a quieta, a introvertida, a que preferia um livro a uma festa. Eu não precisava dos holofotes, e eles odiavam-me por isso. A minha quietude era confundida com fraqueza, a minha independência com arrogância. Aos 18 anos, saí de casa. Paguei a minha própria faculdade de arquitetura, trabalhando em 2 empregos, dormindo 4 horas por noite. Nunca pedi um cêntimo. Enquanto isso, Beatriz chumbou em 2 cursos universitários. Fez uma viagem sabática pela Europa para se encontrar, financiada pelos nossos pais. E voltou para se casar com Ricardo, um homem que parecia um perfil do LinkedIn em forma de gente. Eu paguei metade do casamento deles. Uma festa luxuosa num salão com vista para a cidade. Os teus pais não têm como arcar com tudo, Sofia, tu sabes, disse-me a minha mãe na altura. Curiosamente, logo após o casamento, eles conseguiram fazer um cruzeiro de 3 semanas pelas ilhas gregas. Eu não reclamei, nunca reclamei. Mesmo quando eles brincavam que eu era o banco da família, eu continuava a ajudar. Paguei o tratamento dentário de emergência do meu pai, que se revelou ser um conjunto completo de facetas de porcelana. Enviei dinheiro quando a minha mãe dizia que o aquecimento central tinha avariado no inverno, apenas para descobrir mais tarde que ela tinha comprado uma mala de marca. Cobri parte das despesas da minha prima Joana, quando a sua bolsa de estudos não se concretizou. Eles diziam sempre, obrigada, claro, mas com um tom que implicava. É o mínimo que podes fazer, afinal não tens uma família tua para sustentar. E talvez fosse esse o cerne da questão. Eu era solteira. Não tinha filhos, não tinha marido, não tinha dramas. Tinha apenas o meu trabalho, o meu apartamento e a minha gata, a Bastet. Aos olhos deles, isso significava que a minha vida era um vazio, um recurso inexplorado, que existia apenas para resolver os problemas deles. Beatriz, em particular, tratava-me como a sua rede de segurança pessoal. Quando Ricardo foi despedido do seu emprego de gestor de investimentos, o primeiro telefonema foi para mim. Apenas um pequeno empréstimo, maninha, até as coisas se ajeitarem. Quando o carro dela avariou. Tu ganhas tão bem, Sofia, o que são 5.000 reais para ti? Quando a Clara precisou de um terapeuta de fala e o seguro de saúde não cobria. Adivinhem quem ela ligou? Eu sempre ajudei, sempre. Porque, dizia a mim mesma, é a família. Mas a ajuda transformou-se em obrigação. A obrigação transformou-se em expectativa. E a expectativa transformou-se em exigência. As coisas começaram a azedar com pequenas farpas nos jantares de domingo. Trouxeste um vinho caro. Deve ser bom poder dar-se a esses luxos. Claro que chegaste primeiro. Não tens filhos para te preocupares. Quem me dera poder ficar até tarde no escritório para evitar o meu marido. Depois piorou. Tu és tão fria, Sofia. Talvez seja por isso que continuas sozinha. Tu não entendes o que é o verdadeiro estresse. Não tens uma vida real. No fundo, tu tens a inveja de nós, porque ninguém precisa de ti. Só que eles precisavam, constantemente, financeiramente, silenciosamente. A porta fechada. Até que, há 3 meses, chegou a mensagem de Beatriz. Mana, preciso de um favor enorme. O Ricardo e eu queremos abrir um bistrô gourmet. Um sonho nosso, mas o banco exige um investidor anjo para aprovar o crédito. Pensamos em ti. Seria o investimento da tua vida. Eu disse que não. A minha recusa foi educada, mas firme. Eu expliquei que as minhas poupanças estavam alocadas para a entrada de um imóvel para o meu próprio ateliê. A resposta dela foi um "Uau, sério?", seguido de um silêncio de rádio que durou semanas. Foi aí que o gelo se instalou de vez. A minha mãe parou de me ligar. O meu pai enviava mensagens monossilábicas. Fui esquecida no convite para o aniversário da minha tia. Beatriz bloqueou-me nas redes sociais, não sem antes publicar uma série de stories sobre cortar pessoas tóxicas e egoístas da sua vida.
Mas eu não fiquei sentada a lamentar-me. Em vez disso, comecei a juntar os recibos. Eu sou arquiteta, sou meticulosa, guardo registros de tudo. E nos últimos 5 anos, apenas, eu tinha transferido para a minha família um total de R$ 287 mil. O dossiê continha tudo. Página 1, uma tabela detalhada. Data, valor, destinatário e motivo. O motivo alegado por eles e, numa coluna ao lado, o motivo real, que eu descobri mais tarde. 30 mil dólares para a entrada do apartamento de Beatriz e Ricardo, que eu descobri mais tarde ter sido usado para comprar um carro desportivo para ele. 15 mil dólares para a cirurgia de emergência do meu pai, que se revelaram ser as facetas de porcelana. 22 mil dólares para saldar dívidas do cartão de crédito da minha mãe, que incluíam compras em boutiques de luxo. 8 mil dólares para a reabilitação de Ricardo, que na verdade foi uma estadia de 1 mês num spa de luxo, após ter sido despedido. 5.500 para a avaria do carro de Beatriz, que foi usado para uma viagem de fim de semana a Angra dos Reis com as amigas. Cada item era seguido de provas, cópias das transferências bancárias, capturas de ecrã das mensagens do WhatsApp, com as súplicas e as promessas de me pagarem de volta, o que nunca aconteceu, e-mails, e como cereja no topo do bolo, a prova da traição de Ricardo. Uma fatura detalhada de um hotel de luxo em Florianópolis, paga com um cartão de crédito adicional que eu, estupidamente, lhes tinha dado para emergências. A fatura mostrava 3 noites, serviço de quarto para 2 e o nome da acompanhante na reserva do spa do hotel, Sr. Ricardo e Sra. Vanessa. Não Beatriz. Foi isso que Ricardo viu quando abriu o dossiê. Foi por isso que a sua mandíbula caiu. E foi por isso que Beatriz gritou. Ela não estava apenas a ser exposta, estava a ser dissecada, fato a fato. Linha a linha, página a página. E o resto da família, os juízes e carrascos do meu julgamento improvisado, perceberam subitamente que o chão tinha desaparecido debaixo dos seus pés. Tu guardaste registro? Gaguejou a minha mãe, o rosto pálido. De tudo. Virei-me para ela, mais calmo do que alguma vez me senti na vida. Vocês nunca se lembraram. Alguém tinha que o fazer. Beatriz, ainda de pé, pálida e com os punhos cerrados, olhou de Ricardo para mim e depois para o dossiê. Isto é uma invasão de privacidade, gritou ela. Não tinhas o direito. Não tinha o direito? Repeti eu, a minha voz a subir pela primeira vez. Tu acabaste de te levantar à frente de toda a gente e anunciar que eu não sou mais da tua família. Vocês todos aplaudiram e agora estás chateada porque eu vim preparada? Ricardo virou outra página do dossiê. A sua voz era tensa, baixa. O que é isto sobre Florianópolis, Beatriz? Quem é a Vanessa? Beatriz virou-se bruscamente para ele. Não comeces, Ricardo, não aqui. Quem é a Vanessa? Repetiu ele, mais alto, levantando-se. Por que é que passaste 3 noites num hotel com o meu cartão, dizendo que estavas numa conferência de trabalho? O silêncio dela foi a resposta mais ruidosa que ele poderia ter recebido. Parem com isto, interveio a minha mãe, levantando as mãos. Vamos todos acalmar-nos, ser razoáveis. Claro, disse eu, vamos ser razoáveis. Vamos falar sobre a vez em que me chamaste de parasita egoísta ao telefone com a tia Célia, enquanto descontavas um cheque que eu te tinha enviado na véspera. Ela piscou, apanhada em flagrante. Isso não é justo. Nós estávamos sob estresse. Não, cortei eu. Vocês estavam sob estresse e eu socorri-vos, todas as vezes. Na única vez em que eu disse não, tornei-me subitamente a inimiga. Meu pai, silencioso até então, finalmente falou, a sua voz pastosa pelo uísque. Estás a fazer uma tempestade num copo de água, Sofia? Virei-me para ele, e a raiva deu lugar a uma dor fria e antiga. Tu deixaste que elas me tratassem assim durante anos. Tu sabias. Tu viste, tu ouviste, e não fizeste nada. Porque era mais fácil do que enfrentá-las. Ele não negou, apenas baixou os olhos para o seu copo. Beatriz bateu com a mão na mesa. Tu só estás zangada porque já ninguém precisa de ti. Errado, disse eu, a voz gelada. Eu não estou zangada, eu terminei. Ela riu, um som amargo. És tão dramática. Achas que trazer um dossiê com impressões de ecrãs, achas que isso te faz de vítima? Só prova o quão obcecada e controladora tu és. E tu, retorqui eu, provas que só te importavas comigo enquanto eu pagava as tuas contas. Tu não querias uma irmã, querias uma carteira com pernas. Ricardo, que tinha estado a ler o dossiê em silêncio, fechou-o com força. Olhou para Beatriz e, pela primeira vez, viu seu sorriso de vendedor desaparecer, substituído por uma máscara de repulsa. Ela mentiu-me, disse ele, a voz embargada. Sobre o dinheiro, sobre o hotel, sobre ele. Ele apontou para mim. Ela fez-me acreditar que tu eras a louca, a instável. Ele estava a virar-te contra mim. Explodiu Beatriz. Eu não precisei, disse eu. Tu fizeste isso sozinha.
A sala mergulhou novamente no silêncio. Foi então que a minha mãe tentou uma última vez, a sua voz agora melosa, suplicante. Ouve, querida, talvez tenhamos exagerado, mas isto ainda é uma família. As famílias discutem, vamos deixar isto para trás. Tu não estás a ouvir? Interrompi-a. Ela piscou. O quê? Eu não estou a pedir paz, não estou a pedir desculpas. Estou a dizer-te que acabou. Peguei no meu casaco, que estava no encosto da cadeira, enfiei a mão no bolso e tirei um último envelope, branco e liso. Coloquei-o sobre o dossiê. O que é isso agora? Perguntou o meu pai. Exausto. É uma cópia, disse eu, olhando para ele e para a minha mãe, da notificação que o meu advogado enviou ontem. Eu estou a vender o apartamento onde vocês vivem. O ar foi sugado da sala. O apartamento em Higienópolis, onde eles moravam, era da minha avó, que Mo tinha deixado em testamento. Eu permiti que eles vivessem lá durante 10 anos, pagando um aluguer simbólico que mal cobria o condomínio. Era o último grande laço que nos unia. Minha mãe ofegou. Tu não podes. Eu posso. E eu, filo, disse eu. Tem 60 dias para desocupar o imóvel. A partir deste momento, estão por vossa conta. Olhei para Beatriz, cujos olhos estavam cheios de um ódio puro. Acho que vais precisar de arranjar um emprego a sério, maninha. Ou talvez a Vanessa possa ajudar. Virei-me e caminhei em direção à porta. Ninguém disse uma palavra, ninguém se moveu. Deixei-os ali, no meio do seu jantar de Natal arruinado, rodeados por comida fria e pela verdade amarga, que eles se tinham recusado a engolir durante tanto tempo. Quando abri a porta, o ar quente e úmido da noite de São Paulo atingiu-me. O som distante dos fogos de artifício e das buzinas parecia vir de outro planeta. Fechei a porta atrás de mim e não olhei para trás. Não porque não me doesse, doía. Era como amputar um membro gangrenado. Mas enquanto descia os degraus do prédio, pela primeira vez em anos, eu senti que conseguia respirar. O ar encheu os meus pulmões, limpo e leve, eu estava livre. As semanas que se seguiram foram de um silêncio abençoado, isso é assustador. Nenhum telefonema culposo, nenhuma mensagem a pedir dinheiro, apenas paz. Comecei a dormir a noite inteira sem acordar às 3 da manhã, com uma sensação de pavor no peito. Redecorei o meu apartamento, adotei outro gato, um vira-lata preto e elegante a quem chamei de Zaha. Comecei a desenhar projetos para mim mesma, projetos ousados que eu tinha adiado por anos. Cerca de um mês depois, recebi uma mensagem da minha prima Joana, a mesma que tinha aplaudido a minha expulsão. Sofia, eu sinto muito. Eu não fazia ideia de que eras tu que estavas a pagar as minhas propinas. Fui uma cobarde. Eles estão a passar por um mau bocado. O Ricardo pediu o divórcio. A Beatriz teve que se mudar para um apartamento minúsculo com a Clara. E os teus pais estão desesperados a tentar encontrar um lugar para morar. Li a mensagem, senti uma pontada de algo que poderia ter sido pena, mas que rapidamente se dissipou. Respondi simplesmente. Espero que fiques bem, Joana. Obrigada por me contactares. 2 semanas depois, um e-mail de um número desconhecido. Era Ricardo. Sofia, eu sei que não te devo nada, mas queria que soubesses. O dossiê foi apenas a ponta do iceberg. Ela tinha dívidas que eu desconhecia, mentiras sobre mentiras. Obrigado por me abrires os olhos. Eu sei que foi brutal, mas fizeste a coisa certa. Espero que encontres a paz. Não respondi, mas guardei a mensagem. Foi uma validação inesperada. A verdadeira mudança, no entanto, veio de dentro. Eu tinha passado a vida inteira a construir coisas para os outros. Casas, estabilidade, soluções. Tinha sido a arquiteta das suas vidas, sempre a remendar as fundações rachadas, a tapar as infiltrações, a garantir que a estrutura não ruísse. Ao sair daquela casa na noite de Natal, eu tinha finalmente demolido o prédio inteiro. E nos escombros, encontrei-me a mim mesma. Candidatei-me a uma parceria num ateliê de arquitetura em Lisboa. Fui aceite. Vendi o meu apartamento em São Paulo, o apartamento da minha avó, e fiz as malas. A ideia de atravessar o Atlântico, de colocar um oceano literal entre mim e eles, era inebriante. Na noite antes de embarcar, estava sentada no chão do meu apartamento vazio, comendo pizza de uma caixa, com a Zaha e a Bester a dormirem nos meus joelhos. O meu telemóvel vibrou. Era um número desconhecido. Por um momento de fraqueza, atendi. Filha, a voz da minha mãe era fraca, hesitante. Fiquei em silêncio. Sofia, por favor, o teu pai não está bem. A pressão dele. Nós cometemos um erro terrível. Família é família, não importa o quê. Não, disse eu, a minha voz calma sem emoção. Não, Helena, nós não somos uma família. Vocês eram um culto e eu era o sacrifício. Mas o cordeiro cansou-se do altar. O que queres dizer com Helena? Soluçou ela. Eu sou a tua mãe. Tu perdeste esse direito na noite em que aplaudiste a minha expulsão, disse eu. E desliguei. Bloqueei o número. 1 ano passou. Lisboa recebeu-me com a sua luz suave, as suas ruas de calçada e uma sensação de história e recomeço. O meu trabalho floresceu, fiz amigos, viajei, aprendi a cozinhar pratos portugueses. Aprendi a saborear o silêncio não como solidão, mas como serenidade.
Hoje recebi um postal, sem remetente, mas eu reconheci a caligrafia apertada e zangada da minha mãe. Veio reencaminhado do meu antigo endereço em São Paulo. Tinha a imagem da ponte estaiada e, no verso, apenas 3 palavras. Ainda somos família. Olhei para as palavras por um longo tempo. Elas já não tinham poder, não eram um gancho nem uma âncora, eram apenas tinta sobre papel. Um eco de um mundo que já não era o meu. Amassei o postal e atirei-o para o lixo. Virei-me para a minha prancheta, onde os planos para uma nova biblioteca pública, cheia de luz, espaço e meio espaço os espaços esperavam por mim. Peguei no meu lápis. O grafite deslizou sobre o papel, criando linhas, dando forma a algo novo, algo meu. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava a construir um abrigo para os outros. Estava a construir um futuro para mim. E era lindo.